Vamos lá resolver mais uma questão de física, dessa vez uma questão sobre dilatação térmica linear. Uma barra constituída por um material com coeficiente de dilatação linear 5 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, né? Essa aqui é a unidade do coeficiente de dilatação, tem comprimento L0 a 20 graus Celsius. Então, L0 é o comprimento inicial que a barra tem, né? Ele está dizendo que esse comprimento inicial é a 20 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear vai dizer qual é a propensão, né? Quão fácil ou quão difícil é para essa barra se dilatar, dada uma determinada variação de temperatura, certo? Quanto maior for o coeficiente de dilatação linear de um material ou substância, mais facilmente aquele material ou substância se dilata para uma mesma variação de temperatura. Então a questão pergunta, né? Manda determinar até qual temperatura essa barra deve ser aquecida para que seu comprimento aumente 0,1% do seu valor a 20 graus Celsius. Então tem uma barra, material, coeficiente de dilatação linear é esse aqui, e ele não diz qual é o valor, né, do comprimento inicial da barra. Diz que a barra tem comprimento L0 a 20 graus Celsius. Ele quer saber, a gente sabe, né, que quando a gente aumenta a temperatura de uma barra, provavelmente uma barra metálica, né, essa barra ela vai aumentar as dimensões dela. Nesse caso aqui, como seria uma barra delgada, uma barra fina, então só existe uma dimensão que é mais relevante do que as demais, por isso que a gente trata como uma dilatação linear, né? Vai ser simplesmente um aumento do comprimento da barra. Então ele manda determinar qual é a temperatura que essa barra vai ter que chegar para que ela aumente em 0,1%, né, do seu comprimento que ela tem quando ela está a 20 graus Celsius, ou seja, do comprimento L0. Então, o que é que a questão me dá? Né? Ela me dá uma porcentagem de aumento. Né? Essa porcentagem do aumento vai ser justamente a variação de comprimento que a barra vai sofrer. Então, a gente começa escrevendo o seguinte: variação do comprimento que a barra vai sofrer, ΔL, é 0,1% do comprimento inicial L0, que eu não sei quanto é e nem vou precisar saber, como a gente vai ver, né, ao longo da resolução dessa questão. Então, o aumento do comprimento da barra, ΔL, é 0,1% de L0. Né? Isso aqui é uma multiplicação. O que é que eu vou fazer? Né? Eu tenho que transformar essa porcentagem para fração ou decimal, certo? O que você preferir. Como a gente sabe, porcento, né? Porcentagem é dividido por 100, então 0,1% é 0,1 dividido por 100. 0,1 dividido por 100 é 0,001, certo? Então, a minha variação de comprimento vai ser 0,001 do comprimento inicial. E agora, com esse número aqui, né, a gente consegue fazer os nossos cálculos. Vou reescrever, tá, esse valor aqui, 0,001. Você perceba que se eu multiplicar esse número por 1000, né, a vírgula vai andar uma casa, duas casas, três casas, né, vai virar 1. Exatamente porque 0,001 é 1 dividido por 1000. Tá? Então, esse valor em decimal, se eu quisesse transformar para fração, eu poderia representar como 1 sobre 1000. 1 sobre 1000 é exatamente, né, uma potência de 10, é 10 elevado a menos 3 L0. Então, minha variação de comprimento é 10 elevado a menos 3 L0. E agora o que é que eu vou fazer? Vou utilizar a equação da dilatação térmica, né, dessa barra. Variação do comprimento da barra é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, alfa, a questão me deu, vezes a variação de temperatura. E a gente tem que saber, né, o que a gente quer encontrar. A questão quer que a gente encontre qual é a temperatura final que a barra deve ter para que ela tenha um aumento no seu comprimento de 0,1% de L0, que é o que a gente já mostrou aqui. Né? Então, vi que 0,1% de L0 é 10 elevado a menos 3 L0. Isso aqui é o aumento do comprimento. Então, eu vou jogar, né, esse fator aqui, 10 elevado a menos 3 L0, no lugar do ΔL. Quando eu faço isso, eu fico 10 elevado a menos 3 L0 é igual a L0 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6. É o coeficiente de dilatação linear da barra.
vezes, aí o ΔT é o quê, né? Variação de temperatura, temperatura final que a barra vai ter, é o que a questão pede para a gente encontrar, menos a temperatura inicial que ela começa esse processo, que é quando ela tem comprimento L0, é 20 graus Celsius, né? Perceba, né? Eu tenho L0 dos dois lados da minha equação, né? Aqui eu tenho uma multiplicação de 3 fatores, e aqui eu tenho L0 multiplicando 10 elevado a menos 3, eu consigo cancelar esses dois L0s dos dois lados da equação, justamente porque nesse processo de cancelar eu dividir os dois lados da equação por L0. Tá? Então eu posso pegar esse lado da equação, dividir por L0 e obrigatoriamente tenho que fazer a mesma coisa do outro lado, também dividir por L0, e aí eu cancelaria esses dois L0s. Né? Como consequência, a gente se livra desse termo e é justamente por isso que a questão não me diz quem é L0, porque eu não preciso saber, né? Ele é cancelado ao longo dos cálculos, certo? Então, sem L0, eu fico com 10 elevado a menos 3, é 5 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica, abre parêntese, TF menos 20, fecha parêntese. O que eu quero saber agora? Agora eu quero isolar quem é TF, né? Esse é o meu objetivo nessa questão, encontrar qual é essa temperatura final. O que é que eu posso fazer, né? Daqui para cá. O que é que eu fiz dessa equação aqui para essa daqui? Você pode pensar de duas formas, né? Ou eu peguei esse 10 elevado a menos 3 e eu passei dividindo por outro lado, certo? Quando eu tiver 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 3, né? Seria uma divisão de potências de mesma base, conservaria a base e iria subtrair os expoentes, né? Então, iria ficar menos 6 menos 3, né? Que veio aqui para baixo. E aí, como resposta, eu teria simplesmente 10 elevado a menos 3 aqui na parte de cima. Né? Uma outra possibilidade é eu dizer que eu multipliquei por 10 elevado a 3 dos dois lados da equação. Tá? Quando eu pegar esse lado da equação aqui e multiplicar por 10 elevado a 3, vai ficar uma multiplicação de potência de mesma base. Vou conservar a base, 10, somar os expoentes, vai ficar mais 3 com menos 3, dá 0. 10 elevado a 0 é 1. Né? E aqui o mesmo processo, quando eu pegar o 10 elevado a 3, que eu vou multiplicar desse lado da equação, e eu fizer a multiplicação por esse 10 elevado a menos 6, conserva a base, soma os expoentes, menos 6 com mais 3 dá menos 3, certo? Como eu quero encontrar quem é TF, né, a temperatura final, normalmente a gente isola, né, a variável do lado esquerdo da equação, então o que é que eu fiz? Né? Eu simplesmente peguei esse 1 que está desse lado esquerdo e eu passei aqui para o lado direito da equação, tá? Só girei a equação, essas duas equações são absolutamente iguais, tá? 5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes TF menos 20 é igual a 1. E agora o meu objetivo é calcular, né, isolar quem é TF para determinar seu valor. Então o que é que eu faço? Passo 5 vezes 10 elevado a menos 3 para o outro lado, vai no denominador, vai dividindo esse 1. Perceba, né? Eu estou fazendo todo o passo a passo sem precisar usar a calculadora, né? Só tendo a habilidade de manipular esses números e encontrar qual é a resposta. Tá? Isso aí, na maioria das questões, né, de vestibulares e concursos, é possível fazer isso, até porque para a maioria, né, absoluta dessas provas, você não pode usar calculadora, certo? Então, você vai passar 5 vezes 10 elevado a menos 3 para o outro lado dividindo. Vou ficar o quê? TF menos 20, tá aqui, é igual a 1 sobre, passou dividindo, 5 vezes 10 elevado a menos 3. E aqui vem a nossa habilidade em fazer esses cálculos. Perceba que eu tenho aqui 1 sobre 5, 1 dividido por 5 é 0,2. E esse 10 elevado a menos 3, né, quando ele sobe aqui para cima, ele passa como 10 elevado a 3, tá? Justamente porque 10 elevado a menos 3 é 1 sobre 10 elevado a 3, né? Aí quando você tem aquele processo lá da divisão de frações, que você multiplica pelo inverso da segunda, você vai ter um 10 elevado a 3 aparecendo aqui no numerador, certo? Então 10 elevado a menos 3 num denominador, se eu quiser representá-lo na parte de cima da fração, ele sobe como um expoente positivo, né? Na verdade, inverte o expoente, né? Se for positivo, vira negativo. Se for negativo, vira positivo. Então, 1 sobre 5, 0,2. 10 elevado a menos 3. Na parte de cima fica 10 elevado a 3. Isso aqui é o quê? Né? 0,2 vezes 1000,
certo? 10 elevado a 3 é 1.000, 0,2 vezes 1.000, mesma coisa, né? A gente pode fazer os cálculos de cabeça, só é ter alguma intimidade, né, em fazer esses cálculos que a gente sabe fazer com potências de 10. A gente sabe que quando a gente multiplica um número por uma potência de 10 elevado a 3, é simplesmente o trabalho de andar com essa vírgula 3 casas. Então, esse daqui dá 200, certo? Então, vai ficar aqui TF menos 20 é igual a 200. Tá aqui, né? O que é que eu tenho que fazer para encontrar quem é TF? Simplesmente passar o menos 20 para o outro lado, passa positivo. E aí eu encontro que a temperatura final que essa barra deve ter para que seu comprimento final seja 0,1% maior do que o comprimento inicial é exatamente uma temperatura final de 220 graus Celsius. É isso por essa questão, pessoal. Espero que tenham entendido. Se ficou com alguma dúvida, algum questionamento, pode colocar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. No mais, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos no canal e até a próxima.